Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui na Ser Psicólogo, para darmos continuidade ao nosso curso de Introdução à Psicologia das Emergências e Desastres. Estamos abordando as fases de atuação no contexto da gestão integral dos riscos e desastres. E nessa aula nós vamos trabalhar o que podem fazer psicólogos e psicólogas envolvidos com essa questão na fase que nós chamamos de resposta aos desastres. Sabemos que, a depender da natureza da ocorrência, terremoto, maremoto, incêndio, acidente aéreo, alagamento, soterramento, isso vai variar muito conforme o tipo de ocorrência. Diferentes tipos, diferentes abordagens, diferentes formas de resposta precisam ser dadas. E aí a questão que eu quero trabalhar nessa aula é, dentre essa grande variedade de ocorrências, de situações de emergências e desastres, o que a psicologia pode fazer nessa fase de resposta? Aqui já passamos da questão da prevenção, aqui estamos falando de situações onde uma ocorrência, um desastre, uma emergência já aconteceu e é necessário uma resposta. Sabemos que diferentes equipes são acionadas, bombeiros, policiais, profissionais de saúde e os psicólogos e psicólogas. Pois bem, no contexto da discussão sobre a psicologia das emergências e desastres, durante a fase de resposta, nós temos falado numa coisa que temos chamado de primeiros cuidados psicológicos, que eu vou detalhar para vocês, junto com vocês, no decorrer dessa aula. Antes, é preciso dizer que essa noção é uma noção que toma como referência a noção de primeiros socorros. Os primeiros socorros são uma tradição muito arraigada no contexto da medicina, no contexto da enfermagem, que são fundamentais em muitas situações para salvar a vida de pessoas que foram acidentadas ou que estiveram envolvidas numa ocorrência de emergências e desastres. Os primeiros socorros, as equipes de socorristas, que são compostas de maneira multiprofissional, né? Sempre as equipes socorristas são compostas por equipes multiprofissionais. Estamos falando então da fase de respostas. Pois bem, essa noção, a noção de primeiros socorros, é a noção que inspira a noção de primeiros cuidados psicológicos. Qual é o pressuposto? O pressuposto é o seguinte: assim como as pessoas precisam, depois que elas vivenciam imediatamente a uma ocorrência de emergências ou de desastres, do mesmo modo como elas precisam de assistência especializada no nível médico, no nível da enfermagem de outras áreas da saúde, é preciso que elas também sejam socorridas psicologicamente. É preciso que esse impacto na forma de trauma, eu vou mostrar para vocês algumas das reações psíquicas mais comuns que afetam as pessoas que viveram uma situação de desastre. Do mesmo modo, as pessoas precisam de cuidados psicológicos. Esse é um período fundamental para o desdobramento da saúde mental dessas pessoas. Então essa é uma noção que é uma noção bastante interessante, tem sido praticada em várias partes do mundo e, como vocês estão vendo aí, né, recordando aí as fases, né? Prevenção, mitigação, preparação, resposta e restauração. Vocês estão vendo ali, a resposta é o que acontece durante o desastre. Claro, eu já disse a vocês em outras ocasiões, vou repetir, esse durante o desastre não é bem durante porque não há muito o que se fazer enquanto o desastre está acontecendo. Esse durante é imediatamente após, horas após, às vezes 2, 3 dias após, né, a ocorrência do desastre, nós classificamos isso como a fase de resposta. Como eu já disse a vocês, sempre que acontece uma situação dessa, vocês estão vendo aí uma imagem, né? Essa imagem ela é uma imagem retirada da ocorrência em Brumadinho, interior de Minas Gerais, no ano de 2019. Vocês devem se recordar disso.
uma barragem de rejeitos de mineração, essa barragem explodiu, soterrou várias localidades na cidade de Brumadinho, fazendo 200 e tantas vítimas. Então, vocês estão vendo aí uma situação de resgate, ali o corpo de bombeiros fazendo um resgate, e eu coloquei acima as chamadas zonas quentes. Apenas para sinalizar que as zonas quentes têm a ver com esse trabalho mais braçal, de salvamento, né? Onde a vida e a morte estão em questão. Nas zonas quentes não há trabalho para psicologia, né? Não é aí que não tem como a psicologia, ela não tem o que fazer nessas chamadas zonas quentes. E essas zonas quentes, elas variam muito conforme o tipo de ocorrência. Quando que, então, vão acontecer os primeiros cuidados psicológicos? Momentos após, horas após, às vezes 2, 3 dias após, a depender das possibilidades que essas equipes encontram. Por que isso é assim? Veja, porque tenho repetido e vou dizer mais uma vez. Toda grande situação de emergência e desastre gera impactos emocionais no psiquismo, impactos imediatos. Esses impactos são os mais variados. Estou mostrando isso para vocês nessa tabela. Essa tabela é um resumo do que a gente encontra na literatura científica. Vocês não percam de vista, nós estamos falando aí de ocorrências agudas, né? Ocorrências agudas. Soterramentos, alagamentos, enchentes, maremotos, terremotos, incêndios, acidentes aéreos e outras situações de emergência. Então veja, somatizações, os impactos psíquicos imediatos. Somatizações, crise de ansiedade, de medo, ficar na defensiva, preocupação excessiva, insônia, né, perturbações no sono, transtornos no sono, culpa e vergonha, muitas vezes por não ter conseguido salvar alguém, mães que perderam filhos, não conseguiram salvar filhos pequenos, isso gera reações emocionais muito difíceis, confusão, né, emocional, em alguns casos alheamento, catatonia, reações de paralisação, desorientação autopsíquica, alopsíquica, não ser capaz, a pessoa perde a capacidade, algumas pessoas, de cuidarem, né, de si mesmas. Então veja que a gente tem aí um leque de reações emocionais muito variados. É aí que devem atuar os psicólogos e psicólogas que trabalham nessa área, exercendo o que nós chamamos de primeiros cuidados psicológicos. Vamos entender então, na prática, o que são esses primeiros cuidados psicológicos. Vamos lá, veja. Os primeiros cuidados psicológicos, eu trago aí, descrevem uma resposta humana e de apoio às pessoas em situação de sofrimento psíquico provocado por desastres. O desarranjo emocional, ele é muito variado. As pessoas nessa condição, elas precisam de muitas e variadas formas de suporte. Eu coloquei algumas aí para vocês. Apoio e cuidados não invasivos, avaliação de necessidades e preocupações, ajuda as pessoas para suprir suas necessidades básicas, como é que elas vão fazer isso, escuta das pessoas sem pressioná-las a falar, uma escuta que seja leve, que seja espontânea, conforto às pessoas e ajuda a se sentirem calmas, né? Ajuda as pessoas na busca de informações, serviços e suportes sociais, as pessoas ficam desorientadas, proteção às pessoas de danos adicionais. Então veja, é um leque variado de suportes, de ajudas que devem ser exercidos durante essa situação. Os primeiros cuidados psicológicos, eles devem ser praticados de um modo sistemático. Existe uma literatura, né? Não deve ser feito de qualquer forma. Quero citar aqui a grande professora, colega minha, companheira, a professora Tiziana Paiva, que trabalha com o que ela chama de psicologia nas situações extremas, é o que nós estamos chamando aqui de psicologia das emergências e desastres. Ela costuma dizer, qualquer ajuda não ajuda. Qualquer ajuda não ajuda. Isso é verdade, né? Os primeiros cuidados psicológicos, eles devem obedecer uma certa organização, uma certa sistemática que é trazida pela teoria. Então, veja, há princípios
princípios operacionais que devem embasar essa atuação. Então, eu trouxe aqui para vocês: observar, escutar e aproximar. Então, é preciso um trabalho de observação das demandas, depois um trabalho escuta, e o aproximar tem a ver com as ações de mediação que essas pessoas, profissionais da psicologia e outras pessoas, porque eu vou mostrar para vocês que os primeiros cuidados psicológicos não precisam ser realizados apenas por psicólogos. Eu vou comentar isso com vocês um pouco mais à frente. Uma outra coisa importante sobre os primeiros cuidados psicológicos é que há públicos que são mais propensos do que outros, porque, por razões óbvias, há públicos que são mais vulneráveis do que outros. Vulneráveis às reações agudas, as reações emocionais diante de situações de emergências e desastres. Quem são esses públicos? Crianças e adolescentes são mais vulneráveis por razões óbvias. Pessoas com problemas de saúde mental ou com doenças físicas e mentais, né, também são mais vulneráveis. Pessoas em situação de vulnerabilidade social. E eu trouxe aqui também uma atenção especial que deve ser dada aos idosos, porque por razões também óbvias, por razões de capacidades físicas e de outras vulnerabilidades, uma atenção especial deve ser dada aos idosos que passam por situações de emergências e desastres. E aqui, antes da gente ir caminhando para terminar essa aula, é importante esclarecer o que os primeiros cuidados psicológicos não são. Aqui é uma espécie de diagnóstico diferencial para a gente não confundir, né, essa resposta de apoio com outras questões. Então vamos lá. Primeiro, não é algo que apenas profissionais possam fazer. Olha que interessante. Pessoas que não são profissionais podem ser treinadas para oferecer primeiros cuidados psicológicos. E veja, isso não é anormal. Porque, primeiro, os cuidados psicológicos, embora haja esse nome, não é psicoterapia. Não é trabalho de psicoterapia, nem individual, nem grupo, né? Trabalho que só psicoterapeutas podem fazer. Então, é um trabalho de suporte, um trabalho de apoio. Então, pessoas bem treinadas, mesmo que não sejam profissionais, elas podem exercer, elas devem exercer primeiros cuidados psicológicos. Então, não é algo que apenas profissionais possam fazer. Não é um atendimento psicológico profissional, acabei de dizer, né? Não é psicoterapia. A necessidade da psicoterapia pode vir depois desse suporte, depois desse apoio, pode ser parte dos primeiros cuidados psicológicos realizar encaminhamentos. Mas a própria ação de cuidar, de ofertar esses primeiros cuidados, não é psicoterapia, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Não é um debriefing psicológico, já que não envolve necessariamente uma discussão detalhada sobre o evento que causou o sofrimento. O debriefing é exatamente isso, essa catarse, né? Essa exposição detalhada. Isso é muito importante. As pessoas não podem ser forçadas a falar, constrangidas a falar. Elas falam de modo espontâneo, se elas quiserem falar, e a sua fala ela deve ser bem acolhida por quem estiver prestando esse apoio. Mas elas não devem ser constrangidas por nenhuma maneira, pela utilização de técnicas psicológicas. Isso é um trabalho de especialistas que tem que ser feito em outra ocasião, em outro lugar, numa outra situação. Os primeiros cuidados psicológicos é um apoio imediato e apenas isso. Nos primeiros cuidados psicológicos, não é solicitado que as pessoas analisem o que aconteceu ou relatem os eventos ocorridos em ordem cronológica. Isso pode ser contraproducente, né? Colocar a pessoa imediatamente diante do que aconteceu pode ser contraproducente, pode elevar o seu nível de desorientação, de desorganização e de sofrimento psíquico e emocional. Os primeiros cuidados psicológicos, portanto, pressupõem a capacidade de ouvir as histórias das pessoas, mas isso não significa pressioná-las a falar sobre sentimentos e reações que tiveram em relação a um evento, como eu já coloquei também anteriormente para vocês.
Então a gente já sabe, nós estamos falando de um apoio, de uma primeira escuta, de uma orientação em relação a necessidades, a carências, a serviços, a escuta dessa fala, a escuta do choro, o abraço, a acolhida do desabafo. Tudo isso é parte dos primeiros cuidados psicológicos. O que é que eles visam? Qual é o objetivo desses primeiros cuidados? Proporcionar segurança, proximidade, calma e esperança às pessoas afetadas. Proporcionar acesso a apoio social, físico e emocional, é o trabalho aí de mediação entre as pessoas e os serviços, né, que elas porventura venham a necessitar. E outro objetivo é fazer as pessoas sentirem-se capazes de ajudar a si mesmas enquanto indivíduos e comunidades. É investir na autonomia para que as pessoas exerçam autocuidado. Já vimos quem, já vimos por que os primeiros cuidados psicológicos devem ser oferecidos e agora quando, né? Quando os primeiros cuidados psicológicos devem ser ofertados. Veja, como eu trago aí, pode-se oferecer os primeiros cuidados psicológicos no primeiro contato com as pessoas muito abaladas, havendo possibilidades, assim que elas foram resgatadas, foram colocadas distante da situação ocorrida, já se pode ofertar esse suporte a essas pessoas. Isso normalmente ocorre durante ou imediatamente uma situação de emergência, como eu trago aí para vocês. Entretanto, algumas vezes esse contato pode acontecer dias ou semanas após o ocorrido, dependendo da situação, dependendo da duração e da gravidade da situação. Onde os primeiros cuidados psicológicos podem ser ofertados? Veja, eles podem ser ofertados onde seja viável, né? É muito interessante que haja, dentro do possível, espaços de privacidade para que as pessoas possam ser escutadas, para que famílias possam ser escutadas. Isso aqui vai variar um pouco de situação para situação. Eu coloquei aí para vocês uma imagem, acho que tem outras imagens aqui, de situações diferentes em relação ao destino de pessoas que, por exemplo, ficam desabrigadas em decorrência de uma enchente ou de qualquer outro evento. As pessoas podem ficar em acampamentos de refugiados, como vocês estão vendo aí. As pessoas podem ser abrigadas, muitas vezes, acontece muito, já disse isso para vocês, em escolas, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Aqui uma outra imagem com acampamentos de refugiados, 2 profissionais ali da Defesa Civil. É no lugar onde as pessoas estiverem. Esse é o resumo. Onde as pessoas devem ser atendidas? No lugar onde as pessoas tiverem sido acolhidas. É claro, respeitando os princípios da confidencialidade, da privacidade. Isso tudo demanda um bom treinamento para as equipes realizarem essa tarefa junto às famílias. E, finalmente, os primeiros cuidados psicológicos e a necessidade de adaptação cultural. Eu fiz questão de colocar essa última lâmina porque muitas vezes esse trabalho é exercido numa cultura que é diferente da cultura do ajudador, do apoiador ou, no caso, do psicólogo e da psicóloga. Trago aqui como memória o trabalho da psicóloga Débora Noal. Ela é uma psicóloga brasileira que atuou durante muitos anos naquela ONG Médicos Sem Fronteiras, trabalhando com situações de emergências, de desastres, trabalhando com situações extremas, conflitos bélicos, enfim, em diferentes países do mundo, em culturas diferentes da cultura da própria profissional. Nesses casos, é preciso haver algumas adaptações e alguns cuidados relacionados às vestes das pessoas, relacionados ao idioma, relacionados a como as pessoas vivenciam a experiência de gênero em diferentes culturas, questões de idade, né, as diferenças etárias, os conflitos relacionados ao exercício do poder, há comportamentos como toque, em algumas culturas isso é bem visto, em outras culturas nem tanto, as crenças religiosas, ou seja, é apenas para a gente entender que acontecendo em outros ambientes culturais diferentes do nosso, que estamos atuando, nós temos a necessidade de fazer algumas adaptações para que o nosso trabalho seja eficaz e surta efeito.
Ok? Então, em resumo, estão aqui alguns dos princípios fundamentais que configuram o que nós chamamos de primeiros cuidados psicológicos. Nós vamos continuar essas aulas. Na próxima aula eu vou comentar um pouquinho um documento do Conselho Federal de Psicologia muito importante, que é a nota técnica que o Conselho publicou orientando a categoria sobre a atuação em situações de emergências e desastres. Fiquem todos bem, se cuidem, eu aguardo todos vocês na próxima aula. Até lá!